Olá, família CB Vida, que bom ter você aqui mais uma vez, na continuação do nosso Hangar 365. Hoje a gente vai continuar falando sobre Salmos, do capítulo 46 ao capítulo 77, então acompanha a gente aí nessa conversa. O livro de Salmos é um dos mais adorados, um dos mais amados, a gente pode dizer assim, do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ele também é um dos mais problemáticos. Questões como a interpretação, a aplicação desses salmos para a nossa vida, elas fazem parte da complexidade que esse livro tem. Mas o fato é que muita gente ao longo dos séculos, muitos cristãos, já encontraram consolo em suas páginas, nos salmos. E isso dá testemunho do poder de Deus de falar através dos salmos, apesar das questões problemáticas que ele tem. Então, os salmos eles serviram de inário, de músicas para o judaísmo, para os israelitas do pós-exílio da Babilônia, mas eles começaram a ser escritos no tempo da monarquia de Israel. E, particularmente, eu gosto da ideia de que os salmos eles são orações a Deus. Eles são orações sinceras a Deus, que eles refletem em vários momentos da nossa vida. Alegria, tristeza, desânimo, falta de esperança. E a gente pode classificar ele em 3 categorias. Salmos de louvor, salmos de lamento e salmos de sabedoria. Os salmos de louvor são orações de alegria, de celebração. Eles chamam a atenção para aquilo que é bom na vida e eles são salmos de agradecimentos a Deus por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Já os salmos de lamento são orações de dor, de confusão, de raiva. Eles chamam a atenção para aquilo que está de errado, para aquilo que acontece de errado no mundo e ele pede a intervenção de Deus. O Salmo 3, por exemplo, é um salmo de lamento. No Salmo 3, Davi está fugindo do seu filho Absalão, que queria ser rei. E um dos versos finais desse salmo é, no verso 5, Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. E apesar de ser um salmo de lamento, ele não acaba em lamento, ele não termina em lamento, mas ele acaba expressando o sustento que é em Deus, a confiança que a gente pode ter em Deus. E a organização do livro de Salmos traz isso para nós também, porque os 5 livros de Salmos, como a gente conversou nas últimas semanas, os 3 primeiros livros desses 5 livros, eles são, na sua maioria, compostos por salmos de lamento. Já os 2 últimos livros, o 4 e o 5, eles são compostos por salmos, na sua maior parte, por salmos de louvor. Então, a última palavra, a que predomina, não é a da emoção, a das circunstâncias prevalecendo, mas a última palavra vem do Senhor, do que Deus diz. E esse é um dos ensinamentos dos Salmos para nós. Eles nos ensinam a não ignorar aquilo que acontece nas nossas vidas, a dor, o sofrimento que acontece nas nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, eles nos ensinam a nos voltar para Deus, independente das circunstâncias. E os 5 livros de Salmos, eles estão organizados de modo a refletir a história de Israel no tempo de Davi, até depois do exílio. Então eles pegam muitos anos aí, e hoje a gente está falando basicamente do livro 2, que vai do capítulo 42 ao capítulo 72. E os livros 1 e 2, basicamente eles presumem o tempo do início da monarquia. Davi falando palavras de lamento, de adoração, tanto por si mesmo quanto pelo povo, baseando-se na bondade e na justiça infinita de Deus. E no livro 2, a gente encontra um bom número de hinos de exaltação ao rei e a Sião, que enfatizam especialmente Jerusalém e o seu templo como lugar da presença e do reino de Deus.
Então o livro ele se concentra em Davi como rei, mas sobre o reinado maior de Deus. Isso é interessante porque, por vezes, nós colocamos uma expectativa errada em pessoas que estão em posição de liderança. Nós, por vezes, colocamos expectativas de que um governante ele vai mudar o rumo de um país. Nós pensamos que um pastor, que é muito conhecido, que é famoso, ele não pode errar, ele não vai errar. E Davi, ele estava na posição de rei, ele era rei, mas quem seria e quem é rei eternamente não é Davi, mas é Deus. Quem é dono de tudo e criou tudo foi Deus. E o trio de salmos sobre Sião, os capítulos 46 a 48, é central para o livro 2. Eles celebram a segurança do povo em Sião e o reinado de Deus sobre toda a terra. E a palavra Sião, ela vai aparecer algumas vezes nos Salmos. E à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a palavra Sião, ela vai mudando o seu significado de um lugar físico somente, mas também passando por um significado de um contexto espiritual. Porque Sião era uma fortaleza que ela foi conquistada por Davi. E depois que ela foi conquistada por Davi, ela passa a se chamar Cidade de Davi. E aí quando Salomão ele construiu o templo em Jerusalém, a palavra Sião ela expandiu seu significado para incluir também o templo e a área ao redor. E lá em Isaías, a gente vê que Sião ela é usada figuramente para se referir ao povo de Deus. Então Sião, a gente pode ver que Sião tem vários significados. E aí os Salmos 49 a 53 falam de uma atitude adequada diante de Deus. Tratam de outras questões, mas elas contrastam atitudes adequadas com atitudes inadequadas. Como, por exemplo, não confiar na fortuna. O Salmo 49, ele diz que não vale a pena se gabar e confiar nas suas muitas riquezas, pois o fim de todos os homens, dos que se consideram mais importantes para os mais humildes, é o mesmo, é a morte. E nós somos seres eternos, mas apesar de sermos seres eternos, nós acabaremos para essa vida, e dessa vida nada de material a gente vai levar. O Salmo 49 ele fala um pouco sobre isso. E esse foi um breve resumo dos nossos capítulos de hoje. Continue com a gente nos próximos. Que Deus te abençoe.